Começar aí mais uma live, começar com a oração da manhã, pelo sinal da Santa Cruz, livre Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, Pai do Filho. Jesus, José, Maria, meu coração vos dou e minha alma. Meu Deus e Senhor, em quem creio e espero, a quem adoro e amo de todo o meu coração. Dou-vos graças por nos termos criado, remido, feito cristão e conservado esta noite. Ofereço-vos e consagro a vossa honra e glória todos os meus pensamentos, palavras, obras e trabalhos, com a intenção de lucrar todas as indulgências concedidas, que aplico em sufrágio das almas do purgatório, especialmente das que sejam mais do agrado de Maria Santíssima e de minha particular obrigação. Humildemente vos peço perdão de todos os meus pecados e me pesa do íntimo do coração de ter-vos ofendido, e pelos merecimentos de Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, suplico-vos, me deis graça para nunca mais vos ofender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, a quem foi concebido o poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Virgem Mãe de Deus, entrego-me por vosso Filho, e em honra e glória de vossa pureza, ofereço-vos minha alma e corpo, potências e sentidos, e vos suplico que me alcanceis a graça de não cometer jamais nenhum pecado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Anjo santo de Deus, que sois meu zeloso guardador, pela plena piedade divina, iluminai-me, guardai-me, regei-me e governai-me. Meu Deus, eu vos ofereço esta obra, dai-me vossa santa bênção. Dai-me paciência, meu Deus, e aceitai este trabalho que agora me aflige, em situação de meus pecados. Bendito seja Deus, seja tudo por Deus. Oremos. Infundi, Senhor, como vos suplicamos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar e a Puríssima e Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e Senhora nossa, concebida sem mácula de pecado original, desde a primeira instância de seu ser natural. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar aqui a nossa reflexão, né, sobre o matrimônio cristão, né?
Começando aqui, né? Quantas coisas sobre as quais me escrevestes, é bom para o homem abster-se de mulher. Todavia, por causa do perigo da impureza, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher seu marido. Que o marido cumpra o seu dever para com a mulher, e igualmente a mulher para com o marido. A mulher não dispõe de seu corpo, mas sim o marido. Igualmente, o marido não dispõe de seu corpo, mas sim a mulher. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por certo tempo, para vos dedicardes à oração. Depois voltai e ficai juntos, para que Satanás não vos tente por causa de vossa incontinência. O que estou dizendo é uma concessão, não uma ordem. Então, aqui o que ele está dizendo? O que ele está dizendo aqui é simplesmente o seguinte: que o marido seja dono do corpo da mulher e a mulher seja dona do corpo do marido. Totalmente diferente do que as feministas pregam, né? Assim, o meu corpo, minhas regras, né? Tomar um gole de café. No matrimônio cristão, no matrimônio, tem que haver uma unidade entre os dois. Os dois, quando fazem os votos de casamento, eles, na tristeza, na alegria, na dor, no sofrimento, em tudo e qualquer situação, os dois devem estar unidos. E a missão deles dois é um levar o outro para o céu, é levar a família para o céu. É por isso que o ideal é que o, a família cristã ela ore junto, ela ore, ela passeie junto, ela se una, né? O momento de oração, ó, eu vou falar da minha experiência, né? Eu tô fazendo o possível para todas as noites orar junto com minha família. E quando a gente ora junto, né? Eu geralmente costumo pedir a Deus em cada mistério do texto. Isso é uma coisa minha, sabe? Eu nunca vi ninguém fazendo. Geralmente o pessoal quer refletir sobre os mistérios. Só que eu já tentei essa parte da reflexão e fica muito repetitivo, né? Fica um negócio muito, na minha visão pelo menos, né? Fica um negócio muito repetitivo. No começo eu até agradável, né? Mas depois, com o tempo, você só fica só repetindo aquelas mesmas palavras. Então eu troquei isso pela. Não foi que eu troquei isso, mas de certa forma eu troquei, né? Pela oração íntima. Então eu assim procuro no fundo do meu coração uma coisa que eu desejo pedir para minha família, para minha esposa, para meus filhos, para meus pais, para etc, né? E eu chego lá e, meu Deus, eu gostaria que Deus desse a graça da paciência à minha esposa. Eu gostaria que Deus desse a graça aos meus filhos, dar atenção quando a gente estiver fazendo o deverzinho do catecismo, dar atenção na escola, né, na escola. Meu Deus, eu gostaria que o Senhor desse a graça de eu servir ao Senhor na minha família, dar testemunho do Senhor Então eu vou pedindo graças a cada mistério do texto, né? Em, em família, entenderam? Então, apesar que o que ele fala aqui é sobre possuir o corpo, né? Sobre teria sexo, né? É sobre sexo, né? O que e o homem não se nega à mulher e a mulher não se nega ao homem, né? E cada um cumpra com seu dever com o marido, que o dever se inclui é, 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 é sexo, mas também é outras coisas, né? É o dever do amor, né? Do amor para com a esposa e da esposa para com o marido. É o dever, se por acaso eu tiver filhos, é o dever com os filhos. Então, todos assim, quando se contrai um matrimônio, nós se enchemos de obrigação um para com o outro, né? É, mas esses momentos que eu falo em família é um momento muito importante, é um momento que aumenta a intimidade
entre o casal. Orar junto aumenta muito a intimidade no casal, porque às vezes, por exemplo, já aconteceu de eu ter discutido por algum motivo com minha esposa, ou ela ter discutido por algum motivo comigo. E quando a gente chega naquele momento de oração, a gente, meu Deus, dá-me a graça de perdoar, né? De não dormir com minha esposa ou com meu marido com raiva, com raiva um do outro. Então que a gente permaneça sempre unido, né? Unido. É, então, é meio que por aí. Então ele continua aqui, né? Gostaria que todos fossem como eu. Como é que ele é? Ele provavelmente é que é celibatário. Para ele falar assim, como eu, já que ele não está casado. Paulo não está casado. E ele ele está fazendo um comentário sobre a impureza, né? Sobre a impureza, sobre o matrimônio cristão, na verdade, né? Sobre a relação entre marido e esposa. E ele, pelo que gostaria que todos fossem como eu. Então, o que é que qual pensamento induz a gente, né? Induz que ele não faz parte dessa relação de homem e mulher. Significa que ele está sozinho, né? Mas cada um recebe de Deus seu dom particular, um este, outro aquele, né? Digo todavia aos solteiros e às viúvas que é bom para eles ficarem como eu sou. Mas se não podem conter-se, casem-se, que se casem, né? É melhor casar-se que abrasar-se. Então ele fala aqui, né, que se for para ficar solteiro, que não seja pecando contra a castidade, né? Não seja saindo com um e com o outro, né? E se for para estar saindo com um e com o outro, é melhor se casar. Assim, dito claramente, é o que ele diz aqui, né? Pode ser umas palavras duras com relação a hoje em dia, porque hoje em dia tem a cultura do ficar, né? Não ficar, então um fica com o outro, né? Aquele negócio de experimentar. E ele está falando exatamente contra essa cultura, né? Aqui ele está colocando realmente uma pedra, né? Ele diz aqui, se for para você estar, diria assim, né? Ficando com um e com o outro, né? Tanto homem como mulher, eu estou falando, diria assim. Mas se for para você estar ficando com um e com o outro, é melhor que você se case. É melhor que abrasasse, né? Do que ficar naquele fogo, né? Do que ficar a indissolubilidade do matrimônio. As pessoas casadas ordenam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, em caso de separação, que ela não torne a casar-se, ou então reconcilie-se com o marido, e que o marido não repudie a mulher. Isso aqui é sobre a separação, né? Assim, que tão divulgadas, eu às vezes fico assistindo séries mais minha esposa, e o pessoal tenta sutilmente, sutilmente impor a questão do divórcio. Toda série que eu assisto tem a questão essa aqui é totalmente contra o mundo de hoje, essa palavra aqui, né? Tem a questão do ficar sem ser casado e tem a questão da mulher divorciada feliz, né? Nunca é uma mulher que passa por dificuldades, nunca é uma mulher que que sente a dificuldade de criar filhos sozinhos, né? Nunca é uma mulher que tem família e precisa de ajuda. Sempre é aquela mulher que está feliz, né? Está feliz nessa situação de divórcio. E, e aqui fala exatamente contra isso, que o marido não repudia a sua esposa e que a mulher não deixe o seu marido, né? E se for para deixar, que depois não se casem ou se reconciliem, né? Aí ele continua aqui, né? Aos outros sou eu que digo, não o Senhor. Se um irmão tem uma esposa que não tem fé, mas consente em coabitar com ele, que ele não a mande embora. E se uma mulher tem um marido que não crê, mas consente em morar com ela, que ela não mande ele embora, que embora o marido. Pois o marido que não crê é santificado por sua mulher que crê.
e a mulher que não crê é santificada pelo marido que crê. Se não fosse assim, vossos filhos seriam impuros, mas eles são santos. Mas se aquele que não crê deseja separar-se, separe-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus nos chamou para a paz. Como pode saber, mulher, se salvarás o marido, e como pode saber, homem, se salvarás a esposa? Boa pergunta, né? Isso aqui não tem como saber. Não tem como saber se o marido vai salvar a mulher ou se a mulher vai salvar. Primeiro que assim, quem salva é Cristo, né? Quem salva é Cristo. O máximo que a gente pode fazer é dar um testemunho, né? Um testemunho de verdade, um testemunho um testemunho, testemunhar a Cristo dentro de casa, servir ao marido, servir à esposa com paciência. Eu sei que não é fácil, às vezes o esposo ou a esposa tem hábitos que nos irritam, né? Que nos irritam e esse hábito fica ali persistindo, né? Todo dia uma coisa, todo dia uma coisa. Mas você tem que pedir a Deus a graça de meu Deus, dai-me a graça da paciência, dai-me a graça de fazer a sua vontade sempre, né? Então você vai pedindo a graça, você vai pedindo a graça e vai tentando ser paciente, né? Que nem aqui diz, o matrimônio é indissolúvel, né? Muita gente acredita, que se acontecer eu me separo. Meu amigo, o matrimônio diante de Deus é indissolúvel, né? Aquele que a gente vai lá na igreja e se casa, ali não tem mais volta não, ali é para toda a vida. Então, é, é melhor, é melhor você amar. Amar em que sentido? Amar eu não estou falando no sentido de relação sexual, não. Eu estou falando amar no sentido que Cristo amou sua igreja. Né? Do jeito que Cristo amou sua igreja. Ele deu a sua vida pelo marido. E do jeito que a igreja tenta amar a Cristo. Tenta não, ama a Cristo. Do jeito que a igreja ama a Cristo. Rendendo tudo que pode, tudo que tem para entregar, entrega para ele. Pelo menos tenta, né? Assim, a igreja que eu me refiro ao corpo de Cristo, né? Assim, nem todo mundo está em graça, nem todo mundo tenta de verdade, né? Mas isso aí faz parte, né? Sei que falando por mim, eu tento me entregar a Cristo da forma que melhor eu consigo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso na minha família, na minha esposa, tendo paciência, acordando cedo com vocês. Agora também eu arrumei esse compromisso santo, né? De de pregar para vocês, de fazer uma reflexão com vocês, como é que eu posso dizer, de meditar com vocês, de orar com vocês. Então eu tenho esse compromisso de amor com vocês, né? Ou seja, de serviço. O amor não seria, não é no sentido de sexo. O amor aqui que eu me refiro é servir até a morte, se for preciso, servir vocês, né? O Cristo fala que ele é que quem quer ser o primeiro tem que ser o último, né? Tem que ser o último. E no meu rei, no reino dele, né, no caso, não o primeiro não é aquele, não é o que manda, mas o que serve, né? Então eu tô aqui nesse serviço com relação a vocês que eu mesmo adquiri, né? Foi voluntário, ninguém me obrigou e eu gosto de fazer isso. Então é assim que a gente deve fazer com nossa família, com nossa esposa, né? Esposa e a esposa com o marido. O que é que custa, por exemplo, você fazer um café para sua esposa, você colocar uma comida no prato de sua esposa, você fazer um almoço para sua esposa? Não custa nada, é do mesmo jeito que não custa nada ela fazer. Se ela está fazendo, se ela acha que é um peso ela fazer isso tudo, ela deveria parar para refletir. Porque o amor é meio que sacrifício, sabe? O amor é sacrifício. Então, é, as coisas são trabalhosas, né? Trabalhosas. É, enfim, né? Enfim, vamos continuar aqui, né? Continuar em sua condição. Deixa eu tomar um gole de café.
Vamos lá, continua em sua condução. Fora disso, que cada um continue a viver na condição que o Senhor lhe destinou, tal como encontrou o chamado de Deus. É isso que prescrevo de todas as igrejas. Alguém era circuncidado quando foi chamado, não dissimule a circuncisão. Era incircunciso quando foi chamado, não se faça circuncidar. A circuncisão não é nada como tampouco a incircuncisão. O que importa é observar os mandamentos de Deus, que cada um permaneça na condição em que estava quando foi chamado. Eras escravos quando foste chamado? Não te preocupes, mesmo se puderes ficar livre, tira proveito de tua condição. Pois quem era escravo quando foi chamado no Senhor, é um liberto do Senhor. Assim também, quem era livre quando foi chamado, é um escravo de Cristo. Vós fostes comprado por um preço. Não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, que cada um permaneça diante de Deus na condição em que estava quando foi chamado. Então aqui ele está falando o seguinte, da nossa condição. Quem é casado, que continue casado. Quem é celibatário, que continue celibatário. Quem é solteiro, que escolha a sua condição, na verdade, né? Se quer casar ou se quer continuar celibatário, se quer ser religioso, o importante é. Depois ele fala aqui das condições materiais, né? Assim, quem era escravo, ou seja, não é para você trocar de profissão, eu diria assim, né? Porque você agora é um servo de Cristo. Não, você deve servir a Ele naquilo que você faz, cumprindo os mandamentos, ou seja, em estado de graça, você em estado de graça servir a Deus naquilo que você já costuma fazer. Por exemplo, se você é, sei lá, um gerente de mercado, né? Não custa nada você amar seus funcionários, né? Os seus servos ali, né? No caso, os seus empregados, né? Facilitar a vida deles, né? Não dar ordem absurda, não ficar querendo fazer alguns trabalhar excessivamente enquanto outros não trabalham, esse tipo de coisa, sabe? Não estou dizendo que é para você deixar todo mundo parado, não. A sua empresa tem que andar. A sua empresa tem que andar. Então todo mundo precisa trabalhar. Mas todo mundo precisa trabalhar. Você não pode. é, Você tem que dar o amor a todos. Você tem que ser leal a todo mundo. Se você disse que ia fazer algo por um, faz, cumpra o que você disse, que seu sim seja sim, seu não seja não. Se você pegou, acho que a sua encomenda, entregue sua encomenda. Se você é, converse com seus funcionários, se possível, aconselhe eles, seja como um pai para eles, né? Se tiver que corrigir, corrija, mas tudo no amor. É diferente você fazer de você estar perseguindo o cara, ou você tá querendo sugar o cara até a alma, né? Assim, né? Assim que diz, sugar o cara. Não, tudo dentro da normalidade, entendeu? Tudo dentro da normalidade. Você não precisa. Se o cara se machucou, deu tempo para ele se recuperar. Essas coisas, entendeu? Assim, é só fazer o certo. O certo, você tendo na graça e fazendo o certo, você já está dando um testemunho imenso, né? Agora, quando você sai da graça, aí é que complica, porque quando você sai da graça, essa virtude que você está tendo ali essa ação no espírito que você está tendo perante sua empresa, perante seus funcionários, perante sua vida, ela vai começar a desandar. Você vai começar a ter mau hábitos, você vai deixar mau hábitos entrar na sua vida, né? Você vai começar a deixar de orar, você vai começar a deixar de escutar a palavra de Deus, você vai deixar é, de, como é que diz? Você vai deixar vícios entrar, às vezes uma mentira, que você começa uma mentira ali, outra aqui, etc. Às vezes você começa a querer se vingar de alguma coisa, de alguma situação. Aí, então, tudo isso
entra quando a gente não tá na graça de Deus, né? Mas enfim, né? Vamos continuar aqui. Irmão, eu vos digo, o tempo se tornou curto. Então aqui em diante os que têm esposa vivam como se não a tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam deste mundo como se não usufruíssem. Porque passa a figura deste mundo. Isso aqui ele está falando contra a dependência. Contra a dependência. Uma vez, tem uma série, sabe, que eu assisto, que elas dizem assim, né, com relação ao casamento, né, que eles aconselham, essas madames, né, aconselham as esposas de forma indireta a ela tentar controlar o marido através do sexo, né, tentar adestrar o marido. O que é o adestramento? O adestramento é assim. Você vai, fujo da dor e respondo ao prazer. Fujo da dor, respondo ao prazer. Aí quando você vai lá para um cachorro, aí você diz bem assim, vem aqui, cachorro, né? Aí você dá aquele assoviozinho, aí ele vem. Aí quando ele vem, você dá um biscoito. Aí você diz, não faça isso, não faça isso. Aí o cachorro vem para você, aí você nega carinho a ele. O que é isso? Você está educando ele segundo o prazer, segundo a dor. E assim essas mulheres ensinam outras mulheres a fazer com o marido. Por exemplo, se, se o marido fez uma coisa, saiu numa sexta à noite e a mulher não queria. Nessa sexta à noite não vai ter sexo. Não vai ter sexo. Não que a vida do homem, do casal seja só sexo, né? Com certeza não é. Mas seria isso, né? Aí você queria comprar uma coisa, né? Você queria comprar uma coisa. Aí sua mulher não queria que você comprasse. Aí você vai lá e, e compra. Aí nesse dia já não vai ter relação. Ou durante um determinado tempo. Então essas mulheres elas ensinam a pessoa é, a ter, ela deixa, se você for dependente da relação carnal, né, do sexo, você vai ficar escravo da pessoa, né, você vai ficar escravo da pessoa. Então aqui ele vem dizendo assim, que aqui, deixa eu ler de novo, né? Irmãos, eu vos digo, o nosso tempo é curto. Então, aqui em diante, os que têm esposa vivem como se não a tivessem. Então, você tem que viver dessa forma. Você ama a sua esposa, mas você vive para Deus. Você vive para Deus, né? Então, nessa sua vivência para Deus, se não tiver, vai fazer o quê? Você vai chorar? Não teve. Então, pronto. Mas você continua na sua vivendo para Deus. Aí aqui, os que choram, vivam como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se não possuíssem. Então você não deve ser apegado. O negócio aqui é esse, né? Você não deve ser apegado a pessoas, coisas, a nada disso. O seu apego tem que ser em cima de Deus, né? Então, quando você se apega, você vira escravo daquilo que você se apegou, né? Então, aqui para terminar, ele fala aqui, né? Para terminar, não, ainda falta um pouco aqui. Desejo que sejais livres de preocupações. Quem não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, como possa agradar ao Senhor. Mas quem é casado preocupa-se com as coisas do mundo, como possa agradar a mulher e ficar dividido. A mulher que não é casada, como também a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher que é casada cuida das coisas do mundo, como possa agradar ao marido. Digo isto para vosso bem, não para vos armar uma cilada, mas sim para estimular-vos ao que é digno e que leva à união com o Senhor sem divisões. Então é isso, né? Assim, se a pessoa é solteira, você tem toda a liberdade do mundo para servir a Deus, servir a Deus. E se você quer se casar, você pensa
contrair um matrimônio, fazer família, é bom que você, família, encontrar uma esposa, encontrar um marido, é a decisão mais importante que você vai ter na sua vida, né? Assim, de certa forma, porque o matrimônio é indissolúvel. Se você for nessa onda do pessoal de se separar e arrumar outro marido, existe grandes chances de você ir bater no inferno no fim da vida. Então eu aconselho que se você tirar a emoção de lado, eu não estou dizendo que você vai pegar uma você vai colocar lá em cima seu como é que eu posso dizer, poxa, eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome aqui. Quando você for encontrar uma esposa ou um marido, eu aconselho o seguinte: olhe essas pessoas com os olhos da verdade. Essa pessoa é católica? Se não for, já menos um ponto, né? Essa pessoa é virtuosa, né? É virtuosa. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou falando para você escolher segundo essa pessoa é médica, essa pessoa é engenheiro, não. Essa pessoa é virtuosa, essa pessoa vai lhe respeitar, essa pessoa não vai lhe bater, essa pessoa não vai lhe processar, essa pessoa não está interessada em seus bens, né? Então são várias situações, né? Você tem que olhar, essa pessoa gosta realmente de mim. Se ela gostar e você vê que ela tá tentando ir a você por causa de você, né? É um bom indício, é um bom indício, mas você só vai saber realmente com a convivência. Então, dê o tempo ao tempo, vá namorando ela, né? Eu sugiro isso, Bruno, vá namorando, namore um tempo, tente se conhecer, tente conhecer os defeitos, as virtudes da pessoa, os defeitos, e faça sua avaliação pessoal. Porque o matrimônio aqui, que nem diz Paulo, ele é indissolúvel. Ele é indissolúvel. Então, quando você contrair com uma pessoa problemática, você vai ter problema a vida toda. Se você contrair com uma pessoa difícil, essa dificuldade você vai levar para a vida toda. Então, o matrimônio, ele é um negócio muito importante, né? Então, cada um tem que ter sabedoria com relação com quem se relaciona, né? E se você já contraiu, o único ponto que eu vejo é você testemunhar a Cristo dentro do seu matrimônio, né? Dentro do seu matrimônio, para que a pessoa se converta, né? Se converta e ela ache bonito aquilo que você está fazendo, passa a se converter, né? Passa a se converter, passe aí para uma vida de oração com você, uma oração em família, né? Comece a perdoar você mais pelos seus defeitos, que você também tem defeitos. Todos nós temos defeitos, então a pessoa se habitue a lhe perdoar, você se habitue a perdoar a pessoa pelos defeitos dela, porque os dois têm defeito, e tentem levar essa vida até o fim da vida, né? Comungando na igreja, vá na igreja, reze, né? Etc, né? Etc. É aqui a liberdade de se casar. Se, no entanto, alguém julga faltar conveniência para com sua virgem, deixando-a passar da idade e que as coisas devem seguir seu curso normal, pode fazer o que quiser, não está pecando. Podem casar. Se, porém, está firmemente decidido em seu coração e sem constrangimento de qualquer espécie, mas sendo senhor de suas decisões, resolveu em seu coração guardar sua virgem, fará bem. Assim, pois quem casa sua virgem faz bem, e quem não casa faz melhor ainda. É porque, como é que diz? A vida de casado é mais. Não sei se seria mais difícil, mas ela é difícil. Ela é difícil porque muitas vezes falta compreensão entre ambos, né? Mas falta santidade nos dois. Eu diria assim, falta santidade. E essa falta de santidade, ela traz consequências.
ela traz consequências, como a falta de paciência um com o outro, né? Um com um e o outro se deixar levar por outras mulheres ou outros homens, né? Então, essa falta de santidade no matrimônio, de certa forma, faz um matrimônio desandar, né? De certa forma, faz um matrimônio desandar. E você não tem que. Então, o ideal é que todo mundo tente ser santo, né? Diz o Concílio Vaticano II, né? Que todos têm vocação, todo mundo é chamado à santidade. Então, quem quer ficar sozinho por Deus faz bem, porque não tem esse compromisso, né? Você tem o compromisso só com Deus, e Deus é bom demais. Deus é bom demais, então é muita dor de cabeça que você tem a menos, né? Mas se você contrair um matrimônio, ou escolher um matrimônio, escolher o que a maioria vai fazer, né? Escolher o matrimônio, meu amigo, você tem que ser paciente, né? Minha amiga também, né? Você tem que ter paciência com seu marido, você tem que ter paciência com sua mulher, né? Rezar por ela, rezar por ele, né? Dar aquele testemunho vivo. Não, não se esqueça da oração. A oração, pronto, a oração. Eu vejo muito na igreja que o pessoal gosta de pedir assim, por todos os doentes, por todos os que estão em pecado, por todos isso, por tudo aquilo. Olha, eu sou adepto do pensamento que na oração tem que ter especificidade. O que é isso? O que é isso? Quando você orar por uma pessoa, tente conhecer o defeito realmente. Vamos dizer assim, eu vou chamar de defeito, vou usar esse termo. Que a pessoa tem e reze em cima daquele defeito. E você vai perceber que a oração ela se torna bem mais eficaz. Por exemplo, quando se reza por todos os doentes, né? Por todos os doentes. O que vai se fazer com a liberdade humana? Você está rezando por todos os doentes, mas nem todo mundo quer receber a cura de Deus. Nem todo mundo quer se converter. Então não seria melhor dizer assim que eu vou rezar por, pela conversão dos doentes que não querem receber a cura de Deus e pela cura, vamos dizer, pela cura de todos, mas pela conversão daqueles que não querem receber a cura de Deus e pelo sinal de conversão também para aqueles que querem receber, ou algo do tipo. Eu não planejei isso, entendeu? Mas assim que seja mais específico. Porque existe a liberdade humana e o ser humano, Deus deu a liberdade para a gente, inclusive a gente negar ele e dizer não aos milagres que ele pode fazer na nossa vida. Entenderam? Então, assim, quando é, for rezar assim por sua esposa, né? Pense numa coisa que você consegue ver. Você consegue ver, sei lá, que ela é impaciente, você consegue ver que ela é muito irada, né? Ela é muito raivosa. Você consegue perceber que ela é muito, sei lá, ela cede muito, ela estoura, eu não sei dizer, eu não sei dizer o que cada um passa no seu relacionamento. Mas se você percebe isso, porque não orar nesse sentido específico? Meu Deus, minha esposa é assim, assim, assado. Ela, dentro dessa situação, ela realmente faz isso, faz aquilo. Meu Deus, melhora ela nesse sentido, nesse daqui. Da mesma forma com os filhos. Meu Deus, meus filhos, eles têm esse problema. Não é que eu gostaria, eu ia dizer assim, eu gostaria que o senhor tentasse melhorar eles segundo o seu critério, não o meu, né? E dar essa chance a Deus de melhorar segundo o que ele quer. Segundo o que ele quer. Nem que para isso ele tenha que passar, o filho tenha que passar alguma dificuldade, né? Alguma dificuldade, ele coloca alguma dificuldade na frente do filho para ele passar. Mas você vai notar, se você estiver andando na graça de Deus, cumprindo os mandamentos certinho, né? Você dentro da graça, comungando tudo, e você for orando para as pessoas, você vê que sua oração funciona.
Você vê que só é algo meio inexplicável, sabe? Mas acredite em mim que eu oro aqui pela minha família e não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi melhora neles por uma coisa que eu orei, e que eles às vezes nem sabem disso, mas eu vejo a melhora neles. Então, você que é chefe de família, você que é pai de família, não deixe essa situação, né? Essa situação da oração, não deixe para última hora, não dispense não. Eu sei que é difícil, mas reze o texto em família, junte seus filhos, junte seus filhos, com sua esposa, reze um texto, você que é pai de família, diga, ai meu Deus, ai meu, seja sincero diante deles mesmo, não tenha medo não. Não tenha medo da opinião deles, não. Chega, ó, e tá aqui na minha casa, tá passando por essa e essa situação. Meu Deus, me acuda. Meu Deus, ajude-me a manter essa família unida. Ajude. Então, é, enfim, né? Assim, ore por sua família, você vai ver que funciona. Aí o segundo casamento. A mulher está ligada durante todo o tempo em que o marido viver. Mas se morrer o marido, ela está livre para casar com quem quiser, mas no Senhor somente. Contudo, ela será mais feliz, a meu ver, se permanecer como está. Penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então é isso aí, né? Aqui ele só falou assim de forma rápida que na visão dele é melhor a pessoa estar solteira em Deus do que estar casada, pelos diversos problemas que num casamento pode ocorrer, né? Falta de consideração um com o outro, falta de paciência um com o outro, falta de perdão um com o outro, falta de obrigações que os dois adquirem por estar casado, né? Obrigações, inclusive trabalhos físicos, né? Limpar a casa, cozinhar, etc, né? Então, tudo isso torna a vida do casal assim um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil, mas é assim mesmo, é virar para frente, a gente enfrenta tudo em Deus, né? Ora a Deus e enfrenta. Então acabou o capítulo aqui, eu vou deixar o capítulo 8 para amanhã. Eu vou deixar o capítulo 8 para amanhã. E eu quero agradecer a todo mundo aí que me assistiu. Então é isso aí, Deus abençoe a todos vocês e obrigado. Deixa eu desligar aqui.